Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Clássica hoje para falar sobre latinitas. O que é latinitas? Aqui em Santo Agostinho, no Trivium Augustinianum, ou Trivium de Santo Agostinho, seria então um pequeno manual sobre o Trivium, sobre a gramática, a dialética e a retórica, atribuído aqui esse livrinho a Santo Agostinho. Estaria entre as obras de Santo Agostinho, certo? Mas antes de tudo eu peço a vocês que, conheçam aqui a página da Escola Clássica, ativem o sino para receber notificações, inscrevam-se no canal e todas essas coisas, tá? Ajudem a Escola Clássica a ensinar mais latim a todas as pessoas interessadas, chegar a mais pessoas interessadas, certo? Vamos lá, pessoal. Latinitas est observatio latinitas. Quando ele usa aqui latinitas, e nós vamos ver como isso está escrito, assim, latinitas, latinitas. Latinitas est observatio, est, o mesmo que observatio. O que isso quer dizer? Esta observatio incorrupte loquendi secundum Romanam linguam. Olha só, latinitas aqui, ele dá o sentido de língua latina, ou o latim mesmo. Mas ele está falando aqui do cultivo da língua latina. O que é o verdadeiro cultivo da língua latina? Ou a arte de falar em latim, ou de saber realmente latim, não necessariamente só de falar, mas de saber latim, de poder ler na língua ou de poder realmente saber as regras da língua. Enfim, saber realmente cultivar o conhecimento da latinidade. O que seria isso? E ele vai dizer que essa latinidade, esse latim aqui como arte, como gramática, e aí nós entramos nesse início, nisso que define o que é a arte gramática aqui para esse livrinho, certo? Então nós temos latinitas est observatio. Observatio vem de um verbo que talvez vocês já conheçam, que é servare. Servare. Tá? De servare nós também temos outro verbo que é vamos lá, conservare, ou seja, conservar, vai para o português como conservar. E servare, em latim, tem o sentido de cuidar, o cuidado, realmente, ou também cultivo, certo? Observatio incorrupte loquendi. O que quer dizer loquendi? Loquendi, o verbo loqui é falar, e loquendi está no gerúndio, assim, loquendi. Isto aqui significa de falar. Então ele está dizendo assim, é a observação, ou é o cultivo da fala da língua segundo a língua romana. Da fala segundo a língua romana. E ele vai dizer assim, a partir daqui, ele começa com os elementos que constituem essa latinidade. Ele diz assim, constat autem modis tribus, ou seja, consta, porém, de 3 modos. Constat autem modis tribus. Esse modis tribus já significa, nesse caso da língua no ablativo, já significa justamente de tais modos, né? E diz assim, id est, ou seja, ratione, aqui está no ablativo, porque é pela razão, isto significa pela razão, ou ordem, ou regra, auctoritate, consuetudine.
consuetudine. Consuetudine. Certo? E ele vai dizer assim, ratione secundum artem. Ou seja, razão, ordem, regra segundo a arte gramática. Segundo as regras da língua, segundo o próprio hábito de escrever na língua da forma correta, escrever corretamente. Aqui em ratione entra a maior parte do nosso exercício, ou uma boa parte do nosso exercício, de estudo da gramática da língua ou do próprio latim, certo? Aqui entra uma boa parte, ou seja, o treino das regras, conhecimento das regras, como se usa um nome, como se usa um pronome, como se usa um advérbio, como se usa uma preposição e assim por diante, tá? Ratione, autoritate, autoritate. O que é a autoridade? Nesse sentido aqui, que compõe a gramática latina, a autoridade é o registro dos grandes mestres, o registro escrito da língua. Por exemplo, em orações ciceronianas, do próprio Cícero, orações de outros oradores, de outros retóricos, poesias, o modo como a língua foi utilizada por grandes mestres ou por pessoas que conheciam, enfim, o uso da língua e que muitas vezes falavam na própria língua de uma forma até um tanto formal, né? De modo mais formal também. Porém, esta língua ainda se constitui, ela ainda tem na sua história, esta gramática, ela tem uma parte da sua constituição aqui, ó, no que chamamos de consuetudine, certo? Ou seja, de, ou consuetudo, seria aqui no nominativo, consuetudo, certo? Consuetudo seria o hábito, a própria fala real, coloquial da língua, certo? A fala coloquial mesmo. Nós não temos mais isso, certo? Aqui, em consuetudine, já não existe mais o latim coloquial, como talvez tenha existido em Roma, certo? Ou como talvez tenha existido, enfim, nos castros romanos, nas cidades militares, não é? Não temos mais isso. O que não quer dizer que não exista entre professores, entre alunos, um tipo de simulacro dessa língua com seus caminhos próprios. Porém, não é mais exatamente aquela língua que se modifica, certo? E aí vem aquela polêmica sobre latim ser uma língua viva, uma língua morta e tudo isso. Bom, ela é viva quando ela se modifica. Nós chamamos viva quando ela está ainda se modificando, ganhando novas formas, novas palavras e tudo isso. De um certo modo, há como tratar a língua latina um pouco como língua viva. Porém, quando nós temos toda a produção literária latina, toda a produção científica em latim, nós temos o uso da língua como língua morta, ou seja, com regras já fixas que não vão mudar, tentando sempre comportar o estilo dentro daquilo que existiu realmente na língua. E ele ainda diz assim, então, consuetudine, ratione secundum artem, ou seja, segundo a própria arte gramática, a razão, a ordem, certo? A estrutura gramatical, está falando de tudo isso. Quando nós temos essa palavra ratio, nós entendemos isso, né? Ratio, nós entendemos sempre isso, a razão, a ordem. Nós temos lá, por exemplo, no método pedagógico dos jesuítas, o nome é Ratio Studiorum, ou seja, a ordem, a estrutura, a regra dos estudos. É isso que significa, certo? Aqui também. Autoritate secundum eorum scripta, a escrita daqueles eorum scripta, quibus ipsa est auctoritas ad tributa. Ou seja, a autoridade que constitui essas regras aqui, que congela essas regras aqui, na produção literária, nas cartas trocadas, nas poesias lidas pela população ou pelos
nobres, por exemplo, ou pelos literatos, sim, ela vai se constituir justamente dessa autoridade, certo? Consuetudine secundum ea quello quendi uso, então, pelo uso da fala, placita ad sumpta, pois sunt. Ou seja, segundo o uso da língua de forma clara, de forma que as pessoas que falam a língua se entendam, certo? Seria o próprio uso coloquial da língua, que também dá moldes ou às vezes até mesmo altera um pouco a autoridade ou um pouco das regras. Isso pode acontecer ao longo do tempo. Isso, enquanto a língua esteve viva, aconteceu. Então, o modo como a população falava mudou um pouco o gosto poético, mudou um pouco os caminhos pelos quais os autores escreviam e podia, então, alterar um pouquinho o que nós temos aqui na autoridade, vamos dizer. Podia alterar um pouco o que nós tínhamos nas regras. Essa preposição nós podemos usar aqui de um outro modo também, porque um autor usou. Ele usou por quê? Porque isso era comum no povo. Então, há esse tipo de alteração com o tempo, mas não é uma alteração também tão grande, a depender do estágio da língua, né? Do estágio, do tempo no qual a língua foi utilizada, certo? Do mesmo modo, isto aqui, a conservação das regras pode também alterar o modo como o povo fala, a depender da correção, de uma exigência estatal, por exemplo. Agora nós devemos falar somente latim e nós devemos falar do modo correto. Isso pode acontecer também. Ou uma população que preze pelo uso correto da fala. Pode mudar, então, os costumes, certo? Pode mudar um pouco o modo da fala coloquial. Estes são os 3 elementos, então, que constituem essa arte gramática, essa latinitas. Depois nós podemos ler aqui, nos próximos vídeos, sobre as partes da oração. Eu já adianto a vocês esse trechinho, que depois ele vai abrir e falar de cada uma a uma, aqui no Trivium Augustiniano. De partibus orationis. Partes orationis sunt 8. São 8 partes da oração. Partes orationis, partes da oração, são 8. Nomen, pronomen, verbum, adverbium, participium, conjunctio, prepositio, interjectio. Fico por aqui. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar, comentar aqui o que não gostaram, o que gostaram. Fiquem à vontade. A Escola Clássica está aqui para ajudá-los. Somente para isso. Muito obrigado.